eu tenho um amigo que me disse que se incomoda muito, que ele mesmo acorda fazendo um barulhinho estranho. Não são só os adultos que têm esse problema, né? Que já é, eu acho, bem conhecida a expressão pelo público, que é o bruxismo. A gente mesmo sempre está divulgando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o bruxismo infantil noturno, como identificar, como tratar. Esse problema afeta 20% das crianças entre 7 e 10 anos, segundo pesquisa da Universidade de Selma, né? No Maranhão. E aí eu vou conversar com a doutora Poliana. Bom dia. Bom dia. Doutora Poliana Carvalho, dentista, que está aqui para nos dar mais informações sobre o assunto. Um prazer tê-la aqui. Igualmente. E eu já pergunto logo de cara, né? Há diferença do bruxismo adulto para o infantil? Não. O bruxismo ele é caracterizado como um movimento involuntário dos músculos da mastigação. Isso vai ocasionar o ranger ou apertamento de dentes e, em muitos casos, não necessariamente vai haver esse contato entre os dentes, certo? Sim. Porque ele é ocasionado pelo sistema nervoso central, o que o origina. Muitas pessoas acham que tem a ver com o desalinhamento incorreto dos dentes. Exato. Mas isso já caiu por terra há muito tempo. Sim. E ele tem várias causas. Isso tanto em crianças quanto em adultos. Em adultos também, né? Bom, como identificar o bruxismo? Porque, como eu falei na abertura, os adultos, a gente ainda fala comenta, poxa, estranho, meus dentes não tão legais, e está havendo um desnível, o que será? Vou ver o que é. Ou então está me incomodando no sono. Alguém que, no caso de um casal, né, ou você dormindo com um parente, um filho, olha, eu ouvi um ranger de dentes. Tem alguma forma de você identificar e falar, mas e a criança? Né? Porque aqui, pelo que a gente viu, o bruxismo pode começar muito cedo, né? Sim. Como identificar, por favor, doutora Poliana? Assim, ele pode surgir desde a criança bebezinha, ele é caracterizado como um bruxismo fisiológico, é um fator protetivo do organismo dessa criança. Mas ele também pode ser gerado por várias causas, dentre elas o refluxo gastroesofágico, problemas respiratórios, distúrbios do sono, como a apneia. Ele pode ser ocasionado pelo uso de alguns medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, crianças que têm TDAH, crianças que têm algum distúrbio neurológico. Então, são várias causas que podem gerar isso, certo? O diagnóstico, a gente tem que ouvir o relato dos pais. Sim. A queixa principal é o ranger e o apertamento dos dentes, mas como eu falei agora há pouco, não necessariamente isso vai ocorrer. Crianças que têm refluxo gastroesofágico e crianças que têm também alguma obstrução das vias aéreas superiores, esse bruxismo atua como um fator protetivo do organismo, certo? Então, não é só o ranger e o apertamento. Olha aí, muito importante o que a Poliana está falando, porque de repente, a criança tem alguma outra doença, algum outro problema, e você não identifica, né? Você acha que é só aquele outro problema. Por isso que é importante, então, nesse caso, doutora Poliana, a prevenção de uma forma geral, com o pediatra? De uma forma geral. Porque muitas vezes ele é um tratamento multiprofissional. Eu faço uma anamnese bem elaborada, vou ouvir o relato dos pais, vou ver se essa criança tem ansiedade, é estressada, se ela tem uma higiene do sono. A gente sabe que hoje em dia as crianças não têm uma higiene do sono muito boa. Isso. São agitadas, têm um estresse. Muitas vezes até, como eu falei agora há pouco, pela respiração bucal. São crianças que não respiram bem. Isso vai interferir em toda a qualidade de vida dela, certo? Então, a gente vai ouvir o relato dos pais. O sinal clínico mais predominante é os dentes desgastados, mas isso não fecha o diagnóstico, que isso fique bem claro. Muitas pessoas acreditam que é apenas o desgaste dos dentes, mas tem vários fatores que a gente precisa analisar e investigar, e muitas vezes a gente precisa de outros profissionais, como o otorrino, o terapeuta infantil e até mesmo o gastro, como eu falei. O refluxo gastroesofágico também tem associação com esse bruxismo, que muitas pessoas não sabem. Olha aí, é bem curioso mesmo, porque a gente só pensa no bruxismo em relação aos dentes, né? O que a doutora está falando é super importante. A gente só acha que bruxismo tem a ver com o dente desgastado, o dente que não está legal, a gente vê a criança com o dente falando português, claro, todo errado, né? A gente olha e fala assim, não, aqui tem algum problema, pode ser bruxismo, porque a gente tem sempre um diagnóstico popular para dar, mas o importante
é que você veja que outros problemas, por exemplo, a criança de repente está dormindo de boca aberta, né? Nem sempre é só um problema, um outro tipo de problema respiratório. E aí, doutora, se eu fiz tudo direitinho, fez a prevenção, teve essa equipe multidisciplinar, viu que realmente constatou que a criança tem bruxismo. Vamos falar então do tratamento. Como é que diagnosticou e depois? Certo. O tratamento, como eu falei agora há pouco, ele muitas vezes é multiprofissional. Há casos em que a criança tem a adenose, a amígdala alterada, hipertrófica. Às vezes o otorrino vai fazer a cirurgia, esse quadro vai cessar. Tem casos que ele vai e volta em quadros de ansiedade, quadros de estresse, porque uma criança que não dorme bem, ela pode ter o bruxismo. A gente também tem que avaliar se há algum fator genético. Crianças que têm problemas como síndrome de Down e outras doenças, como eu falei agora há pouco, crianças com TDAH que tomam algumas medicações que têm ação no sistema nervoso central, podem ter esse bruxismo. Então a gente precisa ver, investigar como está a qualidade do sono dessa criança, investigar todos esses casos que eu falei agora há pouco, mediante a anamnese, ouvir o relato dos pais, porque em alguns casos ele é transitório. Em alguns casos bem específicos, a gente recomenda o uso de uma placa, certo? Intraoclusal, porque isso vai fazer com que haja um obstáculo e não haja tanto esse ranger de dentes. Era isso que eu queria saber com a minha pergunta. Se só era para a questão, só iria para a questão da cirurgia, se tem algum tipo de tratamento desse tipo, né, como a placa, né, que é o que a gente ouve mais. É mais comum a equipe indicar a placa quando não é um problema tão grave? Em que casos, então, melhor dizendo, a gente vai para a cirurgia e quais os casos em que só a placa resolve? Se é que a gente pode fazer essa... Eu costumo, para ficar mais fácil, comparar o bruxismo a uma febre. Certo. O bruxismo, ele está demonstrando que algo não está bem com o organismo daquela criança. É um sinal de que algo não está indo bem. Então, após investigar todos esses fatores causais que eu falei agora há pouco, em alguns casos de cirurgia, como na adenose, vai resolver? Sim, mas em outros casos mais específicos, em crianças que já têm dentição mista, que é dente de leite, dente permanente, a gente indica em alguns casos essa placa. Certo. Mas são casos bem específicos, não quer dizer que isso vai resolver, isso vai amenizar o desconforto, certo? São casos bem específicos e a gente pode, com essa placa, colocar uma disjunção maxilar. O que é isso? É um aparelho em que a gente consegue aproveitar o crescimento ósseo da criança, fazendo com que ela diminua esses sintomas, que tanto incomodam o pai, a mãe ou quem está dormindo perto. Claro. Outro detalhe, não fazendo por algum motivo, muitas vezes porque custa caro, né? A gente sempre ouve dizer que o tratamento dentário é um pouco mais caro. Alguns planos de saúde têm, a parte odontológica às vezes é satisfatória, às vezes não. E também tem o atendimento pelo SUS, que nem sempre cobre, né? Então eu gostaria de saber, para informar nossa audiência, caso por algum motivo a pessoa não possa tratar o bruxismo ou trate tardiamente, o que pode acontecer? Bom, se não for tratado em tempo hábil, pode ocasionar um desgaste excessivo dos dentes, pode provocar dores de ouvido, zumbido, problemas na articulação temporomandibular, fortes dores de cabeça, afetar a qualidade do sono desse indivíduo, dentre outros fatores que não são tão agradáveis. Mas o que eu posso recomendar é a prevenção. Ela é o principal ponto-chave, né? É os pais ou os cuidadores. Cuidadores eu digo porque às vezes a criança mora com o pai, ou avô, Hoje existe uma diversidade de famílias. De famílias. Então eu falo, os cuidadores devem observar como está a qualidade do sono dessas crianças, preferencialmente evitar o uso excessivo de telas. A criança tem que dormir bem. Eu indico sempre apagar as luzes antes de dormir, não dar eletrônicos nem videogames, cantar uma música, deixar o quarto mais relaxado, não dar cafeína ou alimentos estimulantes que vão gerar um estresse nessa criança. Então, são recomendações simples que podem ajudar tanto a evitar como a fechar o diagnóstico. A gente sabe que ele é ocasionado por várias causas. Sim. Agora, doutora Poliana, difícil uma coisa aí, um ponto só que eu estou aqui pensando como as mamães, os papais e os
as pessoas responsáveis evitarem. Porque hoje em dia as crianças estão na tela desde muito cedinho, né? Cedo. Olha o que a doutora está falando. Uma das prevenções é você dar qualidade do sono. Para dormir bem, você tem que fazer ter algumas ações, né? Uma delas, bem fácil mesmo, você botar o quarto agradável, né? Uma meia luz, ou apagar a luz mesmo, né? Se a criança pode dormir com a luz apagada, entre outros. Agora, essa parte da tela, de você evitar, tem que ser mesmo muito trabalhada, né? Porque a gente vê que hoje em dia a maioria das crianças, infelizmente, que eu digo, porque passam muitas horas no celular, na frente do celular, bebês mesmo, né? Isso. Então é fundamental, né, doutora? Isso vai... Que tenha um sono de qualidade, né? Isso. E também ver essas questões que eu falei agora há pouco. Sim. Se a criança já for otorrino, eu sempre recomendo, independente de haver ou não quadro de bruxismo, Sim. a gente precisa saber como está essa adenoide, se ela tem um refluxo gastroesofágico, porque tem várias causas. É um conjunto, né? É um conjunto. Cuidados, se essa criança é ansiosa, essa ansiedade, você deve reparar se os pais se divorciaram, se perdeu um cachorro, se mudou de escola, isso pode desencadear um quadro de ansiedade. E a gente sabe que o pós-pandemia trouxe crianças mais Sim. ansiosas, as crianças não estão dormindo bem, mas são coisas que a gente tem como fazer um reparo. Eu não julgo o uso de telas, mas contanto que seja Sim. algo saudável. Exato, certo? né? Como todos... Tentar fazer negociações, ver o que a criança gosta de fazer. Se ela gosta de ler, se ela gosta de pintar, desenhar, colorir. né? Tentar fazer com que aquele tempo da criança seja o mais saudável possível. Eu sempre faço essas recomendações. Isso. E outra coisa que me chamou a atenção, que a doutora falou, foi na questão de que pode ser temporário o bruxismo, né? Nem sempre ele vai perdurar ou é algo que fica. Pode explicar um pouquinho melhor para a gente o temporário? Sim, por exemplo, o bebê, ele pode ter um quadro de bruxismo. Ele não tem a ver com o nascimento dos dentinhos, o rompimento dos dentes. Mas, em muitos casos, ele tem esse bruxismo fisiológico, que a gente chama. O bebê, quando ele está em processo de desenvolvimento, a gente chama de feedback auditivo. Aquele estalido, até durante a vigília, ele acordado, ele pode ranger os dentes, mas isso quando ele está eufórico, quando ele está alegre, quando ele está feliz. Mas isso é temporário, isso não vai perdurar por muito tempo. Se perdurar, isso nos dá um sinal de alerta. Tem quadros, como eu falei agora há pouco, de ansiedade. Crianças muito ansiosas, crianças muito estressadas, podem ter um quadro de bruxismo exacerbado, mas isso depois pode cessar. Como eu falei agora há pouco também, crianças que têm apneia obstrutiva do sono ou têm refluxo gastroesofágico, quando elas começam a ter o tratamento com os profissionais, o gastro e até mesmo o otorrino, esse quadro também pode cessar. Reduzindo. A gente precisa ver o que está ocasionando isso. Isso é mediante anamnese bem feita. Os pais têm que observar bastante, os cuidadores, como está a higiene do sono dessa criança, porque muitas vezes isso já vai resolver o problema. Não necessariamente a placa vai resolver. Tem casos bem... Reduz, né? Ameniza, né? Ela ameniza, ela não trata. Então, que isso fique bem claro. Muitas pessoas acham que o uso do aparelho para alinhar a mordida vai tratar. Não vai tratar. Eu vou ressaltar aqui que o bruxismo tem a ver com o sistema nervoso central. Ele se origina do sistema nervoso central. Certo? Bom, também a gente deu alguns dados no início da nossa entrevista. Hoje, e eu citei a questão do tratamento pelo SUS. Isso. Hoje, a senhora considera, diante da nossa realidade, que já existem mais condições de tratamento de uma forma geral? É mais acessível para a população mais vulnerável? Enfim, como é que está essa questão da cobertura do bruxismo? Ou mesmo mais na rede particular? Assim, é mais na rede particular, mas de anos anteriores para cá já melhorou bastante. E como eu falei agora há pouco, são várias causas que podem gerar isso. Então, se os pais observarem como está a qualidade do sono, tentar reduzir, que a gente sabe que é difícil, essas telas, ver se a criança está respirando pela boca, se ela tem algum outro agravo bucal, agravo de saúde, desculpa, isso pode ser sanado, certo? Não, o que eu queria saber era se na rede de saúde, se o SUS tem essa cobertura também. Se pelo SUS as pessoas que têm menos condições financeiras podem também fazer o tratamento do bruxismo. Tem, só que assim, na rede particular ela é mais
a gente sabe que a cobertura é maior. Maior, né? Certo. Bom, o importante então, até para evitar, né, principalmente quem não tem condições, muitas condições financeiras, é tratar na prevenção das outras doenças, né? Isso. Levar a criança ao pediatra, fazer toda a prevenção. A gente sabe que hoje, inclusive, a gente está tendo muitos problemas respiratórios e, como a doutora falou, de ansiedade pós-Covid, as crianças com TDAH têm mais chance de ter bruxismo, como ela mesma citou. Então, assim, o importante é que você esteja sempre levando sua criança ao pediatra, levando ao postinho, se você tem condições de ter um plano de saúde, no plano de saúde, e assim você evita que lá na frente só você descubra que o adolescente, né, ou o adulto tem bruxismo. Doutora, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. E, por favor, reitere aí suas redes sociais que apareceu aí enquanto você ia falando, ou os contatos que você pode dar para quem ainda ficou com dúvida. Certo, eu me coloco à disposição. Meu Instagram é @doutora-poliana-carvalho26. O WhatsApp é 869-887-3896. Eu convido os pais a observarem mais como está a qualidade do sono dos seus filhos e também a levá-los à consulta, para que a prevenção vai evitar esse problema.